Afinal, como um paraíso pode se tornar um inferno? John Callahan, um psicólogo e etólogo norte-americano, conhecido por seus estudos de densidade demográfica e seus efeitos sobre o comportamento, desenvolveu seu estudo chamado de Universo 25, que ficou mais conhecido como Utopia dos Ratos, um lugar perfeito criado para exemplificar como a superlotação das áreas urbanas poderiam contribuir para o fim da humanidade. O que assusta é que o que aconteceu no Universo 25 se retrata exatamente na sociedade. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e já deixe seu like. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo. Então, sem mais enrolação, vai lá, pega um café, se ajeite, mas cuidado com a postura e bora pro vídeo. Em 1947, John, analisando o crescimento populacional dos Estados Unidos, decidiu então dar início a um experimento com foco em análise psicopatológica, realizada com ratos, a fim de demonstrar como a superpopulação poderia contribuir para o fim da humanidade. Seu primeiro experimento se deu início em uma fazenda em Rockville, em Maryland, Estados Unidos, depois que seu vizinho permitiu que ele realizasse esse seu experimento em uma pequena floresta que havia em sua propriedade. John então construiu um cercado com cerca de 1.000 metros quadrados, com uma capacidade de abrigar até 5.000 ratos, que foi intitulada como a Cidade dos Ratos. John colocou nessa cidade 5 ratazanas grávidas e assim deu início à sua observação. Durante 2 anos a população não ultrapassou de 200 animais, mesmo com espaço suficiente para alcançar no mínimo 1.000 animais. Ele ficou intrigado e refez o teste mais 24 vezes. Em 1954, Callahan começou a trabalhar no laboratório de psicologia do Instituto Nacional de Saúde Mental, e lá ele decidiu refazer o experimento pela 25ª vez, agora em um ambiente controlado, livre de predadores, com água, comida à vontade e abrigos para se reproduzirem. Esse projeto foi chamado de Universo 25, pois foram as vezes que ele tentou realizar o experimento, mas ficou muito conhecido como Utopia dos Ratos. O ambiente possuía cerca de 2,7 metros quadrados, com uma altura de 1,5 metro e com a temperatura de 20 graus centígrados. Ele continha 16 canaletas e 256 abrigos, e ali poderiam alcançar uma população máxima de 2.200 animais. O experimento começou com 4 pares de camundongos saudáveis, para assim dar-se início à sociedade. O experimento foi dividido por fase. Nos primeiros 104 dias, deu-se início à fase de estrutura, ou período de luta. Nessa fase, os roedores se ajustavam e davam início à criação de seus ninhos. A segunda parte foi a parte da exploração. Aqui os animais se conheciam e davam início ao acasalamento, e a cada 55 dias a população dobrava. Logo em seguida veio a fase da estagnação. Nessa fase, já com seus 315 dias, o Universo 25 já se tornaria um inferno. Com aproximadamente 600 ratos, Callahan percebeu que os machos ômegas, que faziam parte da hierarquia, tinham interrompido seu ciclo de acasalamento, quando começaram a serem rejeitados pelas fêmeas. Com isso, se afastaram, pois já não tinham um papel dentro daquela sociedade, onde passaram a comer, dormir e muitas vezes brigar com os demais camundongos. Alguns vieram a se tornar homossexuais, pansexuais e hipersexuais, formando grupos que atacavam fêmeas e abusavam sexualmente de qualquer camundongo mais frágil. Muitas vezes terminava com a morte e a canibalização desses roedores.
Já com os machos abandonando seus papéis dentro daquela sociedade, as fêmeas tiveram que se afastar para cuidar de seus ninhos, às vezes sendo violentas com seus filhotes, chegando até a abandonar seus ninhos, gerando assim uma taxa de mortalidade de aproximadamente 90%. O universo 25 chega então à sua fase de morte. Nessa fase, já com 560 dias, os camundongos perdem a capacidade de agir como ratos, e Callahan via isso como uma mudança permanente. A taxa de mortalidade já era de 100%. Os ratos mais jovens foram crescendo em um ambiente anormal, pois não tinham exemplos de como se acasalar, sem paternidade ou maternidade, sem instrução de marcação de território ou sem um modelo de como sobreviver. Esses então foram chamados de belos pelos cientistas, pois só comiam, bebiam, dormiam e se higienizavam. Perderam o propósito de vida e a reclusão, assim ocasionando a primeira morte da colônia, chamada o fim de um projeto futuro, e com isso a segunda morte, que foi a extinção do universo 25. Publicada na edição de 1962 da Scientific American, a conclusão do cientista foi que os ratos, assim como os humanos, só prosperam em um senso de identidade e propósitos estabelecidos dentro de um mundo em geral, e que o estresse, a ansiedade, tensão e o instinto de sobrevivência tornam-se necessário o engajamento na sociedade. Ou seja, para Callahan, quando todo o senso de identidade é retirado da vida e de um indivíduo, a vida deixa de ter um propósito, uma vez que ela não é apenas apoiada em aspectos básicos como moradia, água, conforto e comida. Em 1972, o experimento e seu conceito apavorou os estadunidenses, gerando um começo de histeria coletiva, pois o índice de densidade populacional nos grandes centros urbanos e a taxa de homicídio subiu para 135% em relação à década anterior. Criou-se uma ideia de apocalipse social, levando pessoas a migrarem para o interior, onde havia mais espaço e uma ideia de vida tranquila. Bom, o experimento foi repetido algumas vezes, porém seu resultado era sempre o mesmo, a extinção. Enfim, como sociedade devemos estar cientes das implicações de nossas escolhas e ações do meio ambiente e trabalhar para criar um futuro sustentável para gerações presentes e futuras. Isso envolve a adoção de práticas responsáveis, políticas conscientes e ações coletivas para enfrentar os desafios associados ao crescimento populacional e aos impactos do planeta Terra. Com tudo isso, seria o nosso planeta o universo 25? Bom, se não for, está caminhando para ser. Bom, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever, um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!